Bom, nosso entrevistado na Domingueira, GGN, aí é um dos mais importantes músicos brasileiros aí da segunda metade do século. Pessoa que veio dos anos 40 já com um conjunto de ritmos alucinantes aí, depois influenciou a bossa nova, passou por todas as escolas. João Donato. João Donato, muito obrigado aqui por sua participação aqui na Domingueira GGN. É um prazer, Nassif. Salam aleikum. Isso aí. Sabe que só que deu uma travadinha aqui? Pronto. Ô, João, eu sei que você é mais de falar do que de tocar, mas eu queria que você contasse um pouquinho do seu início musical, quando você tinha um acordeon de deixar todo mundo louco aí, e aqueles conjuntos que marcam aí o sincopado da música brasileira aí. Você passou por... O seu início musical foi por onde? Começou lá no Acre, minha terra natal, onde eu fui criança, né? E aprendi as primeiras noções musicais com minha irmã, que estudava piano em casa. E eu via ela tocando aquelas escalas de manhã. Manon. O Manon, Aí meu pai era oficial da Polícia Militar no Acre. E ele pedia o sargento lá da banda militar, que era meu padrinho, para me ensinar algumas coisas, me ensinar algumas músicas que ele gostaria que eu tocasse, como ele gostava que eu tocasse lá com Passita, Maria Helena, és tu, a minha inspiração. Viva o bolero, hein? Gostava também da Serenata de Schubert. E aí eu aprendia de ouvido com o meu compadre, sargento da banda da Polícia Militar do Acre. Aprendi minhas primeiras músicas que meu pai gostava que eu tocasse para ele ouvir. E esse foi o meu início. E com o tempo eles foram me dando mais acordeões, cada vez maiores, até que eu cheguei um dia eu toquei no acordeão de Luiz Gonzaga, uma vez assim, ele me emprestou o acordeão, falou, esse acordeão não faz aqueles acordes tortos, não. Eu digo, tudo bem, porque ele era bem nordestino, e eu já vinha com uma tendência mais jazzística. Quando eu cheguei no Rio, que conheci os artistas da Rádio Nacional, os conjuntos vocais, que na época eram bastante, uma quantidade muito boa, de Garotos da Lua, Namorados da Lua, vocalistas tropicais, Quitania Serenade, Os Anjos do Inferno, os Cariocas, vocalistas tropicais, enfim, eu adorava tudo isso. Cheguei a ter um conjunto de vocal com os remanescentes dos Namorados da Lua, que era do Lúcio Alves. Então eu fiz um conjunto com o que sobrou dos Namorados da Lua, fizemos um conjunto chamado Os Namorados. E gravamos Eu Quero um Samba. Eu quero um samba feito só para mim. Eu quero um samba feito só para mim. Eu quero a melodia sempre assim. Quero samba porque no samba eu sei que é com a Maria, da noite até os dias só raiar. Eu quero samba feito só pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim, foi pra mim me espalhar, eu quero a melodia feita assim. Quero samba,
Quero sambar porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Aí vai. Os Namorados da Lua, além do Nanai? tinha o Nanai também, e o João Gilberto também não chegou a fazer parte, junto com o Lúcio Alves? Não, o João fez parte do conjunto Garotos da Lua. Ah, tá. Trabalhavam na Tupi. E o Namorado da Lua era mais na Rádio Nacional, com o Lúcio Alves. E você falou do Nanai também? Nanai era um dos integrantes do conjunto do Namorado da Lua. Quando o conjunto se desmanchou, ficou o Nanai e o Miltinho, esse que canta Você, mulher, não sei o que tem. Ele era do conjunto. Nanai, o Miltinho, eu, o Chico, que mora em Brasília, e tinha mais alguém agora, acho que é o Julinho. Enfim, nós refizemos o conjunto. Olha. Isso me valeu depois de ser convidado para ir aos Estados Unidos, porque o Nanai foi na frente, se juntou lá com o pessoal da Carmen Miranda, o Zé Carioca, o Nestor, o Lulu, e aí essa turma lá, que eram os meninos da Carmen Miranda, Brasília Boys. Aí o Nanai chegou lá um dia e me telefonou perguntando se eu não queria ir nos Estados Unidos fazer uma temporada de 4 semanas lá num cassino daqueles lá de Nevada, lá em Lake Tahoe, uma coisa semelhante a Las Vegas. E eu fui. E quando terminou esse compromisso das 4 semanas, eu digo, agora eu vou voltar. O Nanai disse, não dá para voltar, porque nós mandamos aquela passagem para você comprar da prestação. Temos que primeiro saldar essa dívida. Isso me custou 12 anos. 12? Quantos anos você tinha? Eu tinha 25. Olha. Aí, quando eu voltei ao Brasil, eu estava com 37. João, mas você pegou, naquele período da Rádio Nacional, toda aquela geração, Laurindo, Bola Preta, Garoto... Bola 7, Garoto. Bola 7, aliás, que Bola Preta, Bola 7. Garoto, Dante Santoro, Chiquinho e sua orquestra, Dolores Duran, que foi minha noiva. Então, eu conheci aquela turma toda de perto, Luiz Gonzaga, que é meu grande ídolo. Quer dizer, você sai do Brasil que ano? Outubro de 59. Eu fui parar lá na Califórnia para encontrar com o Nanai. Então você... Esse trabalho de 4 semanas, mas o conjunto era esdrúxulo, era uma canadense tocando maracas, o Nanai tocando violão, eu tocando acordeon, sanfona, e um panamenho, que era o líder do conjunto, o Ali Fernandes, que ele cantava no estilo de Harry Belafonte, o Dedê, não sei o que tem lá, Matilda, não sei o que. Quer dizer que você influencia que a Bossa Nova faz parte daquele grupo inicial que muda a harmonização, mas quando a Bossa Nova estoura, você estava fora, então. Estou fora, já tinha ido para lá. Aqui não tinha muito ambiente para mim, né? Nas noites cariocas, onde as pessoas trabalhavam, eu só podia chegar de madrugada, quando estava tudo terminando já, com as cadeiras viradas de cabeça para baixo, e não tinha mais ninguém mais, porque durante a noite normal, assim, a minha música era um pouco não muito agradável ao que rolava naquela época, era um tal de samba de telecoteca, não sei o que tem lá. Eram umas coisas assim que a gente já queria um pouquinho mais. Eu, Tom Jobim, João Gilberto, Johnny Alfa, formávamos um grupo que se encontrava todos os dias, todas as noites, né? Para comentar, para falar mal do mundo, para falar bem das pessoas, comentar sobre a música. João Donato, e as influências externas maiores nesse período, quem foi?
As influências externas eram os discos, aqueles discos da Capitol, chegavam aqui em 78 rotações, um disco que só tocavam duas partes, lado A e lado B. A gente via bastante esse tipo de coisa. Tínhamos conhecimento da música americana, que sempre foi bastante divulgada, né, no mundo, através dos discos, das gravações, dos filmes. O modo de vestir, o modo de fumar, o modo das músicas, uma influência muito americana, né? E, claro, foi nos influenciando profundamente, até que virou em Bossa Nova essa história toda. Agora, essa influência americana é muito efeito dos cassinos também, no período da guerra, né? Eu acredito que sim. Eu cheguei aqui depois que a guerra terminou. Eu cheguei no Rio com 11 anos, em 1945. Eu estava com 11 anos aí. Aí tinha terminado a guerra, justamente, quando era permitido viajar pelo mar de Belém do Pará até o Rio de Janeiro, vinha de navio. Mas durante a guerra era proibido, porque os submarinos inimigos bombardeavam todo mundo. Então, eu vim quando terminou a guerra, em 45. Aí eu vim para estudar, meu pai botou a gente no colégio, eu comecei a ir para a aula, ia para a aula, mas depois aí fui reprovado a primeira vez na quarta série, fui reprovado pela segunda vez na quarta série, fui reprovado pela terceira vez na quarta série. Meu pai falou, você não quer estudar, você não é tão burro assim, você não quer estudar. Então não estuda, vai aprender, vai ser músico. Aí me deu esse conselho. Sigo ali até hoje. Ali, naquele período, a gente vê umas influências, além do jazz, efetivamente, né? Tem as influências do bolero, né, através do Luiz Bonfá, da harmonia do bolero. O Garoto, parece que ele pega um pouco de Debussy também na história. E como é que é essa miscelânea aí? Essa miscelânea é porque a gente ouvia as mesmas músicas juntos, nós nos reunimos para ouvir música. Na casa do Bené Nunes, pianista, que morava ali na Gávea. Na casa do Bené se reunia Tom Jobim, o Bonfá, Vinícius João Gilberto, eu. O Bené gostava de fritar ovos de madrugada para ele. Vamos fritar os ovos da manteiga. Ele fazia logo 8, assim, 4 para cada um. Era uma beleza. E a gente via gravações juntos. E nessa época não tinha gravadores, não tinha como você... celular, não tinha nada. Você tinha que ouvir o disco na casa de um e ficava com a saudade daquilo. Não tinha como captar aquilo. Então, eles também não gostavam de emprestar disco. Não, emprestar não. A gente ouvia os mesmos discos. Então tinha um negócio dos boleros, que a gente sempre mostrou uns para os outros. Lo que tiene que ser ha de ser, porque así está escrito. Será lo que tiene que ser. Muy rei. Lo que tiene que ser ha de ser, porque así está escrito. De querer ser o que tem que ser. A mania de ouvir boleros, né? Aquelas coisas. João, e qual foi a primeira música sua nesse período aí que fez sucesso? Foi A Minha Saudade. Que era um tema que eu tinha feito para o meu sobrinho, Zé Roberto. Ele estava na Bahia. Ele era piloto daqueles pilotos de aviãozinho, avião de táxi aéreo. E aí o apelido dele era Tuquinha. Então fez uns sambinhas
um tema chamado Tutuquinha da Bahia. Aí o João Gilberto chegou e disse, eu fiz uma letra. Já me acostumei a viver sem teu amor, só não consegui viver sem ter saudade. Minha saudade é saudade de você, então que lembrar de mim, é saudade de você. Já me acostumei a viver sem teu amor, só não consigo viver sem ter saudade. A saudade é saudade de você, e não queria mais a saudade de você. Maravilha, maravilha. E com esses músicos maravilhosos de Cuba, e nós vamos começar com uma composição da nossa autoria chamada Minha Saudade. Curiosidade minha, aquela música Eu Não Sou Limão, Eu Não, o Lúcio Alves fez com 14 anos? Eu não sei com que idade ele fez, eu sei que é dele, né? Não, sim. Que eu tinha lido. De conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. É demais. Mas me disseram que ele tinha feito com 14, 15 anos, aí eu falei, nossa senhora, então era demais. É um menino prodígio. Ô, João, teve dois pianistas nesse período aí que eles ficaram conhecidos por outros atributos aí, mas que eram muito bons, né? Que é o Dick Farney e o Sérgio Ricardo, né? Isso. Eu convivi com o Dick, com os dois, né? Mais com o Dick Farney, porque ele tocava na boate do Copacabana Palace, The Golden Room, Copacabana Palace, e irradiava à meia-noite, não sei o quê, as asas da Panela, uma coisa assim, um programa irradiado de lá, onde eu tive o prazer de tocar para Eva Gardner. Nossa Senhora! Ela apareceu lá um dia, a Eva Gardner está aí, eu digo, o quê, rapaz? Aí estava lá ela. Mas não foi o episódio que ela arrastou asa para um pianista lá que ficou inibido? Não tem essa história? Não sou eu, não. Não é você não. Não é você não. Quem seria? Depois eu vou procurar o nome dele aqui. Aí disse que ele, quando viu aquele monumento lá, disse que ele ficou todo inibido aí. Não é o Dick Farney. Não. É um pouco conhecido, né, que ele ficou conhecido mais pelo episódio. Pelo episódio. E quando você vai para os Estados Unidos, como é que você mantém os laços com a música brasileira? Porque na época as comunicações eram mais complicadas, né?
A gente dependia dos pilotos da Varig. Eles traziam um CD, de vez em quando, Joyce, Gal Costa, Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Isso tudo não existia quando eu saí daqui, em 59, e não haviam essas pessoas ainda. Então, lá chegavam aqueles aviões da Varig, e os caras sempre traziam alguma coisa nova, né? Wilson Simonal, Jorge Ben, Trio Tamba, Ed Lincoln. Ed Lincoln? Ed Lincoln, tem umas gravações boas para dançar, né? Para fazer baile. Orlandivo, Durval Ferreira, enfim. Nossa, o Orlandivo é aquele que marcava o ritmo com chaveiro, não é? Chaveiro. Você ficou sempre no mesmo lugar lá nos Estados Unidos, ou você tem um período no México também, né? Não, acho que eu fui só passear, mas eu morei mesmo, foi na Califórnia e depois um pouco em Nova York. Eu fiz um teste lá para uma orquestra latina, eu estava precisando trabalhar, estava sem grana. E o trabalho que existia era aqueles bailes latinos, aqueles grupos latinos, mexicanos, porto-riquenhos, cubanos, a turma do Caribe. Então, só tinha esses empregos. Então, eu fiz um teste lá para um deles, lá, eles chamam de audition, fazer uma audição. Eu fui, o cara não passou, se você não sabe tocar latina, não é que negócio é esse? Tem que saber se eu tocar latina. Eles têm, sim, tem um estilo aí que você não acompanhou ainda. Então tá. Eu fiquei meio decepcionado, mas na parede estava escrito assim, Tonight, Count Jaden, com Mongo Santa Maria e Willie Bobo. Eu digo, esses aí eu conheço. Aí dei umas voltas no quarteirão, aí voltei mais tarde à noite para ver esse pessoal de perto. Aí eles me perguntaram se eu queria dar uma canja. Eu dar uma canja e tocar uma música com eles. Eu digo, desde que não seja muito difícil. Aí botaram lá uma daquelas músicas que tem um acorde só, um montuno, né? E eu me espalhei um pouquinho ali. Aí eles falaram, é isso mesmo. Aí o Mongo Santa Maria disse para mim, não fala nada pro Cautila, não, mas nós estamos organizando uma nova orquestra. Os músicos que debandaram, os cubanos, em Nova York, eles se desmancharam. Então, eu vou pegar esse grupo e refazer uma orquestra. E você é o nosso pianista. Eu digo, mas eu não sei tocar esse negócio. Ele disse, não, é isso que você fez aí. Eu digo, então tá. Aí eu passei a trabalhar com eles. Aí fui morar em Nova York. Trabalhei com o Mongo. E em Nova York, quais outros músicos brasileiros que você convivia lá nesse período? Carlos Lira, Eumir Deodato. Oscar Castro Neves estava lá também? Castro Neves estava lá. Sérgio Mendes. O Mendes sempre esteve lá desde o início. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. To my first note, as I must come back to you, I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play the note you know.
Sempre gostou de tocar minhas músicas. O João, nesse período, então, toca algum dos seus sucessos aí, então. Amazonas. Eita! Mas a arte consiste em pegar um tema simples aí e compor uma maravilha dessa, hein, João? Tem que simplificar. A música é feita com sete notas, né? Dó, mi, fá, sol, lá, si. E quantos milhões de músicas existem pelo mundo afora, né? Pois é. Já que todo mundo faz música. Então são milhares de músicas, mas a combinação é entre essas sete notas, né? Não tem muito para onde correr. Então, de vez em quando, acontece um tema assim, que cai assim de uma maneira, eu não sei explicar direito, de onde vem a música e nem para onde ela vai. Mas esses temas são inspirações, né? Não tem outra... Não tem outra coisa, porque a música é uma coisa divina, né? É uma coisa que vem do céu, que vai para o céu. Como diz o Gilberto Gil, tudo isso vem, tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai. Enfim, é uma maravilha. A música, ela educa o espírito, né? João, e você volta quando para o Brasil? Eu voltei em 72, 73, né, Igor? 1972, 73. Então, o Brasil, a música já tinha passado por mudanças grandes, entrado na famosa era da MPB, tropicalismo e tudo, mas você foi aceito como guru já imediatamente, né, nessa volta. A turma me recebeu com carinho e com como é que se diz? Com amizade, né? Ficou tudo muito bem. E como é que foi a carreira de músico nesse período? Porque os cassinos já não existiam, as rádios já estavam começando a entrar, a ser substituídas pela televisão, né? A sua carreira nesse período, como é que você sobrevivia? Então, eu segui aqui, aí eu procurei o Marcos Valle, que tinha conhecido lá em Los Angeles,
ele passou por lá para divulgar um samba de verão. Eu digo, não está acontecendo nada aqui no Rio, eu vou embora. Vou voltar para os Estados Unidos. Ele disse, espera aí, vamos fazer uma tentativa de gravar um negócio lá na Odeon, onde eu me dou muito bem com o diretor lá, eu sou amigo da diretoria. Aí ele chegou para mim e disse, o pessoal aceitou fazer um disco com você, desde que eu me envolva no disco, eu seja ajudante da produção. Eu digo, tudo bem. E fizemos um disco chamado Quem é Quem, no qual eu comecei a colocar as letras nas músicas com a sugestão do Agostinho dos Santos, cantor. Falou, você vai gravar um disco de novo, tocando piano, mas você já fez isso. Eu já tinha gravado com o Milton Banana e o Tião Neto, aquele disco de trio, o Amaury Rodrigues. Eu falei, você já fez isso, faz um disco com as letras, você vê que ninguém canta suas músicas, não tem letra, ninguém canta. Cantor não canta uma música sem letra. Não pode chegar no gravando e começar lá. Não tem que falar um negócio. Então, eu digo, é mesmo. Ele acendeu uma lâmpada, eu digo, é mesmo. Aí foi uma correria danada, a gravação já estava marcada para semana que vem. Estava tudo organizado para gravar um instrumental, né? As tonalidades, as coisas, ninguém se preocupou em negócio de eu vou cantar esse negócio aqui, nem letra. Aí foi uma correria para fazer as letras. E aí eu me habituei a cantar as letras e nas tonalidades que estavam pré-gravadas. E foi uma experiência muito boa, porque dali, meu irmão fez letra, todo mundo fez letra, Dorival Caymmi, até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente tão de repente nem mais se entende, nem mais pretende seguir fingindo, seguir. Agora vou pra onde for, sem mais você, sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me beber pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Compositor dessa próxima canção que a gente vai interpretar junto com a Camerata, Maestro João Donato. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade.
pretende seguir fingindo, seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você, sem me querer, sem mesmo ser, sem entender. Vou me beber, vou me prender pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe. Que maravilha, que maravilha. Essa letra de quem é? É do meu irmão, Lísias Enio. Você falou que no prazo de uma semana você pediu letra para um monte de gente, é isso? Foi, no prazo de uma semana todo mundo fez letra, mas aí o problema é que como eu não tinha experiência de fazer música com letra com os outros, eu dava a mesma música para todo mundo fazer a letra. Então, no final, foi um excesso de... Tinha muita letra. A música tinha várias letras. E agora? Estou lascado. Aí o Dorival Caymmi, no caso dessa música, até quem sabe, o Dorival Caymmi falou assim, não, a letra desse menino aqui é a melhor. Aí ele elegeu a letra do meu irmão como a letra oficial. Todo mundo tinha feito uma também. Agora, essa sacada dele, até um dia, até talvez, até quem sabe, é um clássico, né? O meu amigo Boris Schneiderman, cara que traduz Dostoiévski do russo para o português, ele me disse uma vez que esse até talvez não existe essa frase, que é uma pérola, é um achado. Eu não entendo disso. Vocês que lidam com as palavras, não, até talvez não existe. É uma raridade, é uma coisa maravilhosa. Até talvez não existe. Mas ficou lindo, ficou lindo. Mas ficou lindo. É verdade. Então, e você conseguiu colocar letra em quantas músicas aí para esse disco? Então, em todas elas, né? Todas? Em todas. Não, mas era uma equipe muito grande. Tinha No Boys, Beto Guedes, tinha... Nossa Senhora, pegou... Os mineiros. Pegou todas as gerações aí, pô. O Caymmi, o Paulo César Pinheiro, o João Carlos Pádua. Passo a passo, andando eu vim. Alguém diz alô, alô. Como vai assim, assim? E nasceu o amor, amor. De novo. Que plateia linda! Oi! Ei, mamãe, com o pé na terra. Ei, meu pai, com o pé no chão. Ei, mamãe, com o pé na terra. Ei, meu pai, com o pé no chão. Ei, mamãe, com o pé na terra. Ei, meu pai, com o pé no chão. Ei, mamãe, com o pé na terra. Ei, meu pai, com o pé no chão. Ei,
Bom, esse disco entrou em algum catálogo aí, Spotify, essas coisas, não? Esse disco chama-se Quem é Quem? Ele foi reeditado agora recentemente em vinil, né? A moda do vinil voltou, não sei o quê. Eles fizeram outra vez o Quem é Quem, que também foi apontado pela revista Rolling Stone como um dos melhores 100 discos já feitos no Brasil. Ah, que beleza. Que beleza. E na época em que ele foi lançado, a direção lá da Odeon não tinha programado nada para o meu disco. Não, quando é que é a festa do lançamento? Não, seu disco não vai entrar nesse esquema. Eu digo, esquema? Tem outro esquema, além de você fazer um brilhante lançamento de uma nova coisa. Não vai. Aí meu amigo Canseira falou assim, se eu fosse você, eu ia lá na Igreja da Glória, lançava seu disco, pedia para a TV Globo filmar. Eu fiz. Eu liguei para Paula Saldanha, que tinha um programa chamado Globinho. Aí ela foi lá com a equipe da televisão, filmaram eu jogando o disco para cima. Lançamento. Mas agora, tempos depois, né? Eles acham que foi um dos melhores discos já feitos no Brasil. Um dos 100 melhores discos. Eita. E qual outra música que ficou clássica que nem essa aí que está no disco? Depois teve a paz também. Então, amar é sofrer, eu ouço dizer, mas vou duvidar. Querendo ou não, meu coração não quer se ver. Não falta lembrança, aviso cabeça, você vai por mim. Mas cheio de criança, amor na esperança, eu sou mesmo assim. Sabe a terra não é meu destino, como você espiou. Muitos abraços e tantos beijinhos. Se o sonho acabou, não sei não, nem quero saber. Só sei que outra noite, sonhando acordado, eu vi com você. A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como chuva tudo trovão. Arranca-se os meus pés, eu já não me quero mais. Fez uma da revolução, invadiu meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fazendo nascer o Japão. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, e eu chorei por nós. Contradição, só a guerra, nosso amor em paz.
Tem uma quantidade de clássicos que tem nesse LP aí, não tá no gibi, hein? Tem bananeira. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, é maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, bananeira sei não, será com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, é maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, será com você. Será no fundo que tá no seu olhar, olha no coração. Bananeira não sei, bananeira será, bananeira sei não, é maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, bananeira sei não, será com você. Bananeira para, bananeira Eita, que maravilha, que maravilha. Ô, João, voltando um pouquinho atrás, você chegou a tocar então com o Altamiro e com o Fafá Lemos também? Fafá Lemos, foi o meu início. O Altamiro é o seguinte, eu tocava na Rádio Guanabara, o Altamiro Carrilho tinha um regional lá. O Altamiro, o César, que é o pai do Paulinho. Paulo da viola, o Arthur, outro violão, o Duílio Cossenza no cavaquinho, que era o que dava as harmonias para gente, e o Alberto no pandeiro. E eu tocava por lá. Eu fiquei lá na rádio, eu fui efetivado depois que o irmão do Luiz Gonzaga saiu, o Zé Gonzaga. O Zé saiu, aí ficou aquele lugar vago, eu já andava pelos corredores ali, tocando no programa do Zé do Norte. Sim. Nossa, o Zé do Norte, ele era um baita compositor que ficou meio perdido aí. Meio perdido. Ele tinha um programa de rádio na Guanabara chamado Manhãs da Roça. E nessa época eu estava estudando de manhã no colégio, no Instituto Lafayette. E já comecei a faltar as aulas de manhã e ia para o programa do Zé do Norte. E aí, depois que o Zé Gonzaga, irmão do Luiz, saiu, foi para outro, tomou um outro rumo, né? Aí me contrataram para ficar na rádio. E lá eu conheci a turma da rádio, era Elisete Cardoso, Chico Anísio, Fernando Montenegro, Nádia Maria, Chocolate. Nossa, o Chocolate, que era autor de músicas clássicas também, né? É verdade. Você falou do Zé Gonzaga, irmão do Luiz Gonzaga, que tocava acordeon também? Tocava acordeon lá na Rádio Guanabara. Aí ele saiu, foi para outro rumo, aí eu fiquei lá no lugar dele, no lugar dele. Me contrataram. Aí eu comecei a trabalhar com esse pessoal. Aí o Altamiro disse, eu vou gravar agora, depois de amanhã, não sei o quê, um disco Brejeiro, do Nazaré Ernesto. E você vem com a gente. Tá legal, me convidou para gravar. Então, foi a minha primeira gravação. Olha só! A vida foi com o regional do Altamiro Carrilho. Tocando brejeiro, olha só! E era a primeira gravação do Altamiro. Ele nunca tinha gravado ainda. Nossa! A primeira é dele. Foi naqueles 78 rotações. Brejeiro. Agora, falando de Fafá Lemos, uma influência muito grande na época lá foi o Django Reinhardt com aquele violinista, o Grappelli, né? O Fafá Lemos tentou fazer alguma coisa similar aqui?
Não, foi coincidência, né? O Fafá tocava um violino maravilhoso e ele tinha, com o Chiquinho do acordeão e o Zé Menezes, um trio surdina. Eles tinham uns programas que eles faziam na Rádio Nacional lá. E o Chiquinho tocava na boate Monte Carlo, de Carlos Machado, uma boate famosa da época, uma das melhores, onde tinha as mulheres mais bonitas do Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Chiquinho entrou de férias. Aí quem tocava no conjunto lá era o Fafá Lemos, o Ribamar, pianista, José Ribamar, Chiquinho do acordeão e o Jaime Storino, bateria. Aí o Chiquinho ia entrar de férias. Aí perguntaram lá se alguém conhecia um acordeonista para ir para o lugar. O Ribamar disse, eu conheço um menino lá na Tijuca, esse menino era eu. Aí me levaram para lá. Aí eu fui, comecei a tocar lá na boate do Carlos Machado, no lugar do Chiquinho. Aí volta o Chiquinho um mês depois para o lugar, mas aí o Machado já tinha se apaixonado por mim, quer dizer, já tinha me adotado. Falou assim, Chiquinho, volta, mas você continua. Eu digo, então tá certo. Aí nós tínhamos um conjunto engraçado, né? Fafá Lemos no violino, 2 acordeões, eu e Chiquinho. Nossa! Chegaram a gravar discos, não? Não, era só na boate mesmo. O Ribamar no piano, aquele foi parceiro da Dolores Duran, né? Sim. Ribamar pianista. E o Jaime Storino na bateria. Mas você falou aí da Dolores Duran e falou do Zé do Norte, tudo. A Dolores Duran, ela começa como princesinha do Baião aí também, né? Nas primeiras gravações que eu tenho notícia da Dolores, ela cantando um baiãozinho num filme desses nacionais. Mas ela cantava de tudo, cantava em francês, inglês, alemão, português, castelhano. Você não chegou a pegar a fase do trio Surdina com o Garoto, não, né? Chegou a conviver com o Garoto, não? Eu cheguei a gravar uma música com ele, num desses meus discos que me convidaram para fazer, na época dos 78. Eles me chamaram lá o Zé Ramalho. Não, Ramalho Neto. Ramalho Neto, mas vem cá, não sei o quê. Eu queria que você gravasse Invitation. Eu digo, como é que é isso? Eles têm um filme passando aí. Eu digo, só isso? Ele disse, só isso. Não tem gravação, não tem partitura, não tem nada. Não tem nada. Tem um filme aí passando, Invitation. Vai lá ver o filme e aprende a música. Eu fui ver. Mas, rapaz, é um quebra-cabeça danado, é uma música linda, mas difícil, né? Aí eu ouvi não sei quantas vezes, porque não tinha gravador para gravar aí para casa. Eu tinha que ficar vendo toda hora. Eu acabei tendo que fazer uma parceria com o cara. Eu não conseguia copiar o final da música, eu inventei um pedaço lá por minha conta e gravamos. Então, numa dessas, o Garoto gravou comigo no violão. Olha só. Eu não sei se nessa gravação ou numa outra que eu gravei, Tenderly também. Garoto. Tenho lembrança de ter tocado com ele uma vez numa gravação. Pô, João, você passou por todo o Olimpo da música brasileira. O Olimpo. Eita vida. É mesmo. E desses violonistas da Rádio Nacional que foram lá para os Estados Unidos, o que fez mais sucesso, quem foi? Foi o Laurindo, certamente, mas o Bola 7 fez muito sucesso também, né? Também, o Bola 7 também. O Bola 7. Ele gravou com aquele Guaraldi, uma coisa assim, um pianista... Vince Guaraldi. O pianista de São Francisco. Ele gravou, eles fizeram muitas apresentações nos Estados Unidos. E como é que você está vendo o panorama, digamos, da música brasileira, com essas mudanças todas do modo de fazer música, de distribuição?
o enfraquecimento das gravadoras. Como é que você está vendo aí o futuro da música brasileira? Eu não entendo muito tecnicamente as engrenagens do sistema, não, mas alguma coisa deve ser feita para que você utilize todas essas facilidades, né, e os direitos de quem faz as coisas, os autores, devem permanecer os direitos autorais, né? As coisas, as porcentagens. De algum modo, ele deve fazer dentro de um sistema que eu não conheço, mas que deve existir. Tá. Eu só queria aproveitar para fazer um agradecimento ao Eduardo Jones, aí, que é o nosso parceiro, aí, que conseguiu essa entrevista fantástica aí com o grande João Donato aí. Ô, João, bom, nós estamos chegando aqui ao final. Eu queria que você pegasse uma música preferida aí para a gente dar um fecho de ouro, num programa de ouro aqui.